conversa aqui é sempre para mostrar para vocês como você pode se tornar um especialista na área previdenciária e não depender exclusivamente da justiça, de processo judicial. A gente sabe do tempo de demora de um processo judicial, vem as questões aí do precatório, sai dinheiro, não sai dinheiro, dá calote, não dá calote, e a gente tem que olhar para o nosso negócio, trabalhar de uma forma que a gente possa aí honrar os nossos compromissos e também crescer. A advocacia, ela precisa crescer, ela precisa, o escritório, ou você trabalha em casa, em home office, ou em coworking, igual a gente sempre fala, as pessoas às vezes não têm condição de ter um escritório, trabalha em casa. Então aqui a gente vai te mostrar como você pode fazer isso. E a primeira pergunta que me enviou aqui é uma advogada iniciante na área previdenciária e ela quer saber como ela vai distinguir o que é melhor, ir para a justiça ou ir para o administrativo. Eu sempre falo, gente, que o administrativo hoje, ele passou de uma fase qualquer, uma fase onde a gente espera só o comunicado de indeferimento do INSS para a gente correr com a carta de indeferimento, uma negativa do INSS e ir para a justiça. Isso é coisa do passado. Antes a gente fazia isso mesmo. Inclusive eu falava para o seguinte para o cliente: vai lá, peça o benefício, quando o INSS negar você me procura. Isso hoje é um absurdo acontecer. Você não pode fazer isso com o seu cliente. Por quê? Primeiro, com a reforma da Previdência e com a digitalização, a inteligência artificial, muita coisa mudou no INSS. E o que acontece? Hoje a gente precisa ter uma advocacia ou uma consultoria preventiva. É preciso você organizar a vida do seu cliente, sim, muito antes, inclusive, de qualquer benefício que ele vier a procurar. Porque, caso contrário, ele não vai ter direito sequer ao benefício. Hoje nós temos uma série de situações que a gente precisa ver antes. E respondendo a colega aqui, como saber se é melhor? Eu falo o seguinte: faça um PAP bem feito, faça um processo administrativo bem instruído. O que é PAP bem feito? Bem instruído, com os documentos certos, digitalizados da maneira certa, juntados da forma correta. Use os formulários do INSS. Se isso vai facilitar a vida do servidor, não abra mão de usar esse formulário. Por quê? Porque facilita a vida daquele que vai analisar o seu processo. Então, se isso facilita, use esse formulário. Caso contrário, se você fizer a opção de fazer uma petição, um requerimento, seja mais menos informal, menos formal, vamos dizer assim. Use da informalidade, mas sem perder a técnica, né? Você não precisa fazer uma petição, mas você pode sim fazer um requerimento bem elaborado, mostrando aquilo que você vai provar e as provas que você tem. Isso facilita muito o que você vai fazer e o seu processo administrativo tem muitas chances de ser concedido já de plano, sem você ter que fazer recurso administrativo, sem você ter que ir para a justiça. Então, quando você trata dessa forma, fica muito mais fácil. Agora, como saber se o administrativo é melhor que o judicial? Eu falo o seguinte: algumas questões você vai aprendendo na prática. Mas, por exemplo, se você vai falar de auxílio incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, se vai tratar de questões de perícia, que vai ter que passar pelo perito para ter laudo, e essa questão diz respeito a questões de laudo pericial, e é auxílio doença, auxílio incapacidade temporária ou permanente, não vale a pena você fazer um recurso no administrativo para tratar de questões que envolvam perícia médica, tá? Se não for perícia médica, se for algum erro do INSS, ok. Mas se for perícia médica, não vale a pena você insistir no administrativo. De fato, você vai ter um requerimento, uma negativa, que é um indeferimento, e aí você pega a sua carta de comunicado de indeferimento e vai para a justiça. Agora, se tratar de questões, por exemplo, uma aposentadoria especial, vale muito a pena você insistir no administrativo, no recurso administrativo, no recurso especial para o Conselho de Recursos. Por quê? Porque a posição da Junta de Recurso e do Conselho é muito mais favorável, às vezes, do que o próprio juizado.
Então vale a pena. Então, se você é advogado iniciante, vale a pena você fazer uma consulta na jurisprudência para você entender como que eles estão enxergando isso aí. E aí, de fato, e também buscar conhecer os enunciados da junta, do Conselho de Recursos, os julgados da junta, para ver o que é mais favorável para você. Só que tudo começa no INSS. Se começa no INSS, faça um requerimento bem feito desde o início, desde a preparação documental do seu cliente, da sua cliente, aquilo que ele busca. Porque se você tiver esse cuidado preventivo, você vai ter a chance de ter a concessão já no administrativo. E aí, a única coisa que você vai ter que ter cuidado é com seus honorários, o contrato de honorários. Porque às vezes você não sabe fazer esse contrato, você coloca no êxito. E aí, às vezes o benefício vai ser concedido em uma semana. Eu tive alunos aqui falando que foi em 3 dias. E aí, se você não souber fazer esse contrato, você vai ficar sem atrasados para receber. Mas se você segue tudo que a gente vem falando aqui nas lives, orientando a forma contratual que você deve fazer, você vai garantir a concessão já no administrativo, ou então preparar muito bem o seu processo administrativo para você, quando levar ele na justiça, o juiz vai olhar, vai dar um despacho, vai sanear o processo. Ele está tão bem montado que você também vai ter uma análise mais rápida, inclusive na parte da justiça. Então, se você não sabe qual é o melhor caminho, segue essas orientações. Se for questões de laudo pericial médico, não vale a pena recorrer, já vai para a justiça. Se for aposentadoria especial, se for questão de requisitos do BPC-LOAS, né, questão da renda per capita, vale a pena você buscar a jurisprudência aí do seu TRF para você saber qual a posição. Se tem posição favorável, você podendo ir para a justiça, também vai para a justiça. Então, vale a pena você ter esse tempinho de pesquisar tanto o entendimento jurisprudencial do seu TRF, das turmas, quanto também os enunciados, tá? Mas hoje eu reafirmo para você, especialista previdenciário, se esse é o seu objetivo, se esse é o seu foco, conheça bem o administrativo, faça um processo bem feito, um PAC bem feito desde o início no administrativo, que as chances de você ter êxito vão ser muito melhores, tá? Oi, Cláudia, muito bom ver você aqui, viu, querida? Segunda pergunta. Gente, ficou alguma dúvida? Você ainda tem essa dúvida? Como saber se é melhor o administrativo ou o judicial? Se é melhor aguardar o administrativo ou fazer um recurso? Porque eu falo o seguinte, o administrativo você tem que passar por ele. A decisão de continuar no administrativo ou judicial é uma estratégia. E hoje nós, especialistas, precisamos ter uma estratégia de trabalho, uma estratégia de conduta no nosso processo, para que a gente aumente as nossas chances de concessão. Foi época, gente, que o administrativo era só uma passagem rapidinha para a gente correr para a justiça e poder fazer nossas petições, os nossos recursos. Hoje o administrativo tem todas as fases. Eu até explico isso muito bem para o meu cliente, porque o cliente ele também tem o vírus da judicialização, né? Ele acha que a situação dele só vai ser resolvida se ele correr para a justiça. E eu faço questão de deixar isso muito claro para o meu cliente, que o processo administrativo não é só para eu ficar enrolando, ganhando tempo, nunca, longe disso. É para eu garantir uma fundamentação melhor no que diz respeito às provas, uma preparação melhor, chances maiores. Por quê? Sabe que a própria junta faz diligência, ela baixa o processo em diligência para o INSS e manda o INSS oficiar a empresa para juntar, por exemplo, um LTCAT, que é um laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Sendo que se fosse o segurado fazer isso sozinho, ele não ia conseguir, a empresa não ia nem responder para ele, nunca entregar um laudo desse. E na junta de recursos, eu já tive situações que o próprio conselheiro baixou o processo em diligência e mandou oficiar a empresa para juntar o LTCAT. Na justiça, a gente não vai ter essa benesse, porque na justiça, o ônus da prova cabe a quem alega. Então, se a gente alega uma coisa, a gente tem que provar.
dificilmente a gente vai conseguir, tá? Beira quase impossível da gente conseguir essa diligência. A própria Justiça Federal vai falar que isso é do âmbito da Justiça do Trabalho e que cabe você gerar sua prova lá na Justiça do Trabalho. Por isso que a gente hoje tem esses cuidados, tá? E eu falo o seguinte, não despreze o administrativo. Temos muitas decisões favoráveis em matéria de questão de agentes nocivos, por exemplo. A gente consegue esse êxito, tá? Não menospreze o administrativo. Segunda pergunta. Eu sou bacharel e tenho medo de prospectar o cliente e ele não confiar em mim por não ser advogada. Como fazer? Eu falo para você, o livre exercício da profissão permite você trabalhar na esfera administrativa. Quer que seja, o INSS é uma das esferas. Se você fosse fazer outras coisas na parte administrativa, você poderia fazer. Então, o que acontece? Não há impedimento legal para você atuar. Eu falo o seguinte, estude o dobro se for necessário para fazer valer a sua posição como bacharel e consultora e consultor e poder atuar de uma forma limpa, ética, siga o código de ética, siga tudo aquilo que cabe a um advogado, siga também, respeite as regras de conduta, respeite o código de ética e demonstre conhecimento para o seu cliente. Quando você vai fazer prospecção, no seu círculo de amizade, nas igrejas que você frequenta, na associação que você frequenta, as pessoas confiam em você. Ninguém vai falar assim, você sabe previdência? Me mostra sua carteira da OAB. Ninguém faz isso, gente. As pessoas, elas têm sede de conhecer a matéria, de saber porque o benefício foi negado, de saber porque a aposentadoria foi indeferida. Ninguém quer saber, você está falando de previdência, você está falando que é consultora, então me mostra sua carteira. Ninguém faz isso. As pessoas, elas primeiro confiam em você e naquilo que você está falando. Então, se você demonstra conhecimento, base daquilo legal, daquilo que você está falando, você conhece aquilo que você está buscando, seja para corrigir um CNIS, fazer um requerimento de auxílio, agendar uma perícia através do ateste médico, que você vai ter que juntar a documentação do seu cliente, seja o que for, um planejamento, uma aposentadoria, o cliente ele confia em você. Então, quando você vai fazer a prospecção, e quando eu falo para fazer prospecção, mostrar o que você faz. Se você está usando o Instagram para isso, demonstre conhecimento, conheça o seu público, conheça as pessoas que você está falando. Então, fale na linguagem delas. Elas passam a confiar em você, ter referência em você, tá? Então, não deixe de de trabalhar. Faça valer 5 anos de faculdade, sim. Eu tive uma pessoa aqui no Instagram que me mandou um direct me agradecendo, falando que não aguentava mais a mãe dela falar para ela, o que você fez? Estudou 5 anos à toa? Imagina, né? A mãe falar isso com a pessoa é para destruir mesmo, né? Infelizmente, por quê? Porque a pessoa ela tem uma limitação, ela não sabe o que a filha pode fazer, que 5 anos... São 5 anos de muito estudo, são 10 períodos, né? É muita dedicação, muita leitura. Então faça valer, você que tá aí recente, saiu da faculdade, está perdida, não sabe o que fazer, ou não passou na última prova da ordem e acha que está tudo perdido. Não está perdido. Estude, abre o Instagram, tem tanto conteúdo aqui, a gente produz tanto conteúdo, tem tanta coisa bacana. Estude, dedique-se. Tá? E aí, quando você abrir a boca para falar com as pessoas que te seguem, para as pessoas da sua família, para dentro da sua casa. Eu tenho uma aluna que o pai era contador e ela começou a falar com o pai para fazer as coisas na área previdenciária e hoje ela faz. E ela achava que nem poderia fazer uma consultoria, um cálculo. Então, estude, dedique-se. Porque aí quando você abrir a boca, o seu cliente ele não vai pedir a sua carteira, ele vai confiar naquilo que você faz. Isso é real, tá? Isso é muito real. Então seja íntegro, transparente, dedicado. Eu falo o seguinte, estude o dobro, para ninguém ter uma unha para falar de você, daquilo que você está falando. Demonstre conhecimento e aí as pessoas vão te ouvir, elas vão parar para ouvir aquilo que você tá para ensinar.
seja para esclarecer sobre um benefício, sobre uma dúvida de um indicador de pendência no CNIS, tantos indicadores. As pessoas, por exemplo, a gente está com o decreto aí 11.864 agora recente, ó, 27 de dezembro de 2023, já baixou o decreto aí que é referente ao salário mínimo, que é 1.412. A partir de 1º de janeiro de 2024 está valendo esse salário mínimo. A pessoa vai receber isso ou vai ter que contribuir isso agora? Não. Por quê? Porque a gente sabe que a competência de janeiro só é paga em fevereiro. Só que o segurado ele não sabe disso. Ninguém orienta ele. Aí ele vai e continua recolhendo no valor antigo de 1.320. Acontece que se ele faz a contribuição a menor, com valor abaixo do salário mínimo, vai aparecer um indicador no CNIS. E esse indicador vai falar o seguinte, ó, não vai, significa esse valor aqui que você contribuiu está abaixo do salário mínimo, não vai ser homologado, não vai ter nenhuma finalidade, nem para tempo, nem para qualidade, nem para carência. E aí você, sabendo disso, você orienta as pessoas que te procuram, orienta inclusive seus familiares, pessoas na sua igreja. Então, se você é bacharel, estudou, quer se tornar especialista na área previdenciária, estude bastante. Conheça o que você está falando e se ofereça para apresentar uma palestra sobre isso, as formas de cálculo, os códigos. Cada código, gente, é uma realidade, é um percentual que tem, é uma alíquota. E aí, às vezes, a pessoa nem sabe se pode fazer o recolhimento naquela alíquota e recolhe aí a vida toda, né? Igual 5%. A pessoa recolhe e nunca fez um cadastro no CAD único. Você sabendo disso, você fala isso para o seu cliente, além da gratidão que ele vai ter por você, ele vai confiar no seu trabalho. E aí você vai entender que não vai ser um título que vai determinar quem você é, tá? Faça valer os 5 anos de faculdade, o seu tempo de estágio, seu TCC. Não jogue isso fora, tá? Mesmo que as pessoas... E eu falo o seguinte, mais duro que às vezes é o próprio familiar, a própria pessoa de dentro da nossa casa que cobra isso, né? Você não está fazendo nada. E eu falo, quando você começar a fazer e surgir os resultados de concessão, de pessoas te agradecendo, satisfeitas, aí o seu familiar vai ser o primeiro a te parabenizar por essa conquista, porque é uma conquista, né? A gente primeiro acreditar naquilo que a gente é capaz. Então acredite em você, eu tenho certeza que você vai se tornar uma especialista, um especialista, e não precisar ir, eu não posso ir para a justiça. Isso é só um detalhe. Depois a gente explica como que você pode fazer isso, tá? Eu vou deixar aqui o que muda na aposentadoria em 2024 por final, que eu tenho muita gente interessada nisso, eu não sei você que tá aqui. Tem muita gente falando bobagem, tá? O que muda na aposentadoria de 2024? Muda sim, tá? E você pode aí se antecipar essa mudança e oferecer planejamento, garantindo aí algumas situações para o seu cliente. Semana passada eu fechei um planejamento com uma cliente exatamente nessa condição, porque falaram batatada com ela aí, e ela veio aqui desesperada, e aí eu tô fazendo um planejamento previdenciário para ela, para tranquilizar. Então a última pergunta aqui, se vocês não enviarem nenhuma, vai ser sobre o que muda na aposentadoria em 2024, tá? Vamos para a terceira pergunta. Meu sonho é me tornar uma reconhecida previdenciarista. Como devo fazer? Não foge muito, né? Estude, busca conhecer. A previdência, gente, ela tem previsão constitucional, ela é dividida aí, o sistema de seguridade, ela é dividido. Nós temos a própria previdência, que tem caráter contributivo. As pessoas, elas contribuem para o INSS, né? E aí essa contribuição faz com que elas, de contrapartida, passam a ter direitos a benefícios. Nós temos a parte de saúde, que é direito de todos, em território aqui nacional, direito de todos. Mesmo que você tenha plano de saúde, você tem direito ao SUS, não tem problema. E nós temos a assistência social, que tem previsão de várias situações. As pessoas só conhecem o BPC-Loas, né?
mas também abrange outras situações, como fornecimento de medicação de alto custo, né? Várias outras situações que o próprio site do INSS ele é muito claro em mostrar isso, tá? Agora, você quer se tornar previdenciarista? Comece fazendo. Ó, eu falo pra você, eu tenho alunos, nem sei se eles estão aqui, que tem 3, 4 pós-graduação. É um poço de conhecimento, mas não tem a prática. Tem muita teoria, mas não sabe o que fazer com ela. E aí isso pode te engessar. Por quê? Porque eu falo por mim. Sempre fica aquela... Quando a gente... Eu também fiz faculdade, saí da faculdade, não sabia nada de previdência, zero. A única coisa que eu vi na previdência foi sobre princípios previdenciários, mais nada que eu vi na faculdade. E saí, e diante de uma dificuldade de atender uma enfermeira, eu me vi numa situação de como assim? Eu não soube atender uma pessoa, me senti muito mal, muito mal. Isso acho que afeta a maioria das pessoas que saem da faculdade, porque ninguém te conta que a faculdade te prepara para ser um operador do direito, mas não te prepara para advogar. Ele te prepara para ser realmente manusear a lei, mas pegar essa lei e em confronto assim com o caso concreto, não te ensino. Isso eu fiquei muito chateada, fiquei muito mal. Eu fui estudar. A primeira coisa que eu fiz, como a grande maioria, fui fazer pós-graduação. Ótima pós-graduação, também me deu uma base legal de conhecimento, mas a prática eu só aprendi fazendo. Diante da dificuldade que vinha, da demanda que vinha, eu ia estudar, eu ia abrir a IN, eu ia abrir o decreto, eu ia abrir a lei de benefício, a lei de custeio, eu ia estudar. E olha que na época a gente não tinha um mundo de informações que hoje nós temos. Eu falo, é só dar um Google que você sabe, você vai ter o conhecimento. E aí você pega um livro, vai ler o livro, e aí você começa a realmente entender a dinâmica daquilo. Hoje a gente teve a alteração, finalmente a alteração do portal aí, né, do atendimento da entidade conveniada. Eu vi um monte de colegas aí postando. Gente, eu falei, eu vou abrir aqui para ver. O acesso, o endereço mudou. Agora o acesso é a mesma coisa. Tem que colocar a senha, o CPF, tem que colocar lá o código verificador, você falar que é entidade conveniada, se identificar. Mudou a estrutura como de acesso, mas é só mexer. Eu posso ler a portaria, o que for que baixou isso aí e teve essa alteração. Só que as dúvidas só vão acontecer quando eu abrir o portal, igual eu abri hoje, que eu tive que cumprir uma exigência documental, né, juntar alguns documentos de um acerto que eu fiz, e eu mexi, e hoje eu vou até fazer depois um vídeo para os meus alunos com relação a isso, mas gente, é só fazendo. Então, para você se tornar reconhecida e ter a prática, não tem jeito, você vai ter que ir para o campo de batalha. A sua faixa aí, ela vai ter que sujar, né, da faixa branca à faixa preta, passa por uso, né, e na forma que a gente usa essas faixas, ela vai nos dando bagagem. Então, não adianta, você pode abrir aí um livro para ler tudo de pensão por morte, só que você só vai saber quando você abrir um requerimento, ter que juntar um documento, entender quais são as provas, os 2 últimos anos que tem que provar, até 2 últimos anos, provas recentes para mostrar, para passar, ter mais direito, mais tempo do benefício, qual o coeficiente, você vai ter que estudar, não tem jeito. E a prática vai vir exatamente como o nome diz, com a prática, fazendo, ação. E aí, na medida que você tiver dificuldades, você vai acessando um livro, você vai entendendo a Constituição. Eu falo com o seguinte, primeira pensão por morte que você fizer, vai te dar bagagem para todas as outras. Primeiro auxílio incapacidade que você requerer e ele for concedido, vai te dar bagagem para muitos outros benefícios que vierem depois disso, tá? É só a prática. Então, se você tem um sonho de se tornar uma especialista em direito previdenciário, em ações contra o INSS, seja bem-vinda, você está no lugar certo.
tá? Oi, Eliette, que delícia te encontrar aqui, mulher. Saudade de você, hein? Muita saudade, hein? Vê se aparece, hein? No início de janeiro a gente vai estar fazendo Mão na Massa, quero te ver, hein? Então, assim, torne-se uma especialista naquilo que você se propõe a fazer. É previdência? Se torne uma previdenciarista, tá? Uma exímia previdenciarista, uma profissional de respeito, que as pessoas vão ter referência, que os seus colegas advogados vão se referenciar a você. Oh, querida, saudade também. Vão referenciar você. Aqui é assim, eu tenho muitos parceiros, muitas pessoas queridas que confiam no meu trabalho, pedem para o cliente ligar para mim, para entrar em contato comigo. Eu respeito muito questão de parceria, faço cálculo para outros advogados, faço planejamento, faço defesa de recurso. Gente, o negócio é fazer. E aí esse sonho, ele precisa ser trazido para a realidade, tá? Todos os nossos sonhos, primeiro eles são gerados aqui, depois a gente leva eles para a mente e começa a se visualizar. Se visualize atendendo o cliente, dando orientação, preenchendo uma ficha de atendimento, conforme a gente faz. Existem passos e métodos que você pode fazer que façam que você traga uma lógica no seu atendimento. Não tem mágica, gente, tem procedimento, tem método, tá? E na medida que você vai conhecendo o benefício e conhecendo o site do Meu INSS, você precisa conhecer o site do Meu INSS, o site do INSS. Ali tá tudo o que você precisa, inclusive a parte de legislação atualizada. Não tenha medo de mexer, não tenha medo de abrir, abra o seu, cria a senha, digita lá CPF e a sua senha, acesse o Meu INSS, que é seu, acesse o CNIS de vínculo, CNIS de remuneração, CNIS de ano consolidado, para ver se está tudo certo. Acompanhe isso, que vai fazer toda a diferença, porque aí você não vai ter dúvida quando for abrir do seu cliente e poder sim se tornar uma especialista na área previdenciária, focado e sem depender do processo judicial. E quando eu falo sem depender, é sabendo o que você faz já desde o administrativo. Não vai ser um rito de passagem para você correr para o judicial, tá? Faça isso que você vai se dar muito bem. E o que muda na aposentadoria de 2024? Todo mundo quer saber. Fala aí pra mim. Vocês têm noção do que vai mudar na aposentadoria de 2024? A gente vai... É a parte um pouquinho mais técnica aqui da live, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito com relação às pessoas que vão te procurar ou que ainda não te procuraram, mas que quando te procurar, você vai saber exatamente o que falar com elas. Gente, o que acontece? Nós temos regras de transição. Nós temos o direito adquirido até 13 de novembro de 2019. Nós temos as regras de transição e temos a aposentadoria programada, que é hoje 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem, tá? O que acontece? Nós temos as regras de transição. São várias as regras de transição, tá? Temos as regras, a regra de 50%, temos a de 100%, que é o pedágio. Temos a regra de pontuação, temos a regra de idade progressiva, de tempo de contribuição com a idade progressiva. Temos várias regras de transição. Acontece que essas regras, algumas regras, elas determinaram que ia ter um aumento na exigência do requisito de acordo com os anos que fossem passando até o limite aí que fosse alcançado. E uma dessas regras, a primeira é a regra dos pontos. Essa regra tem previsão na Emenda Constitucional 103, tá? Lá no artigo 15 começa. Só que se você for ler, você vai ficar confusa, tá? E eu vou tentar deixar de uma forma muito clara que você não vai ter mais dúvida com relação a isso, tá? A regra de pontos está prevista no artigo 15 da Emenda Constitucional. Essa regra, ela tem uma previsão de aposentadoria para o homem e para a mulher. Homem, 35 anos e a pontuação que em 2023 é 100, tá? E para mulher, 30 anos e a pontuação é 90 pontos. O que acontece? 90 pontos não são 90 anos, são 90 pontos.
cumulativo. Você vai somar a idade e você vai somar os pontos dessa pessoa, a idade e o tempo de contribuição. Só que é exigido o tempo de contribuição mínimo, 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Só que a gente está para mudar para 2024. E de acordo com esse artigo aí, ele fala que vai somar um ponto por ano a partir de 2020 até alcançar 105 para o homem e determinado ponto para as mulheres. O que acontece? Você vai somando. Então, se esse ano 2023 é 100 pontos, para o homem 2024 vai ser 101 pontos. Então, aumentou um ponto. Essa é a primeira regra que vai sofrer alteração em 2024. Então, regra de pontos prevista no artigo 15 da emenda constitucional para 2024, para o homem vai ser 35 anos, 101 pontos, e para a mulher 30 anos de contribuição e 91 pontos. Aí você fala, ai meu Deus, agora vai ter que correr para fazer. Não, você não tem que correr. Por quê? Porque permanece o direito adquirido e tem essa situação. Mudou o ano 2024. O seu cliente, a sua cliente já tinha direito garantido à pontuação de 2023, mesmo que ela não tenha feito esse pedido esse ano, ela pode fazer ano que vem. Gente, como que você vê a oportunidade disso? Sabe quantas pessoas estão na fase adulta e não sabem disso? Nós temos aí 140 milhões de pessoas na fase adulta que sequer sabem o que é regra de transição, que sequer sabem o que é regras de ponto, muito menos emenda constitucional. E aí, Paulinha, vou te explicar. Paulinha, a emenda constitucional 15, depois se você quiser, você pode ler, tá? Eu vou até tentar abrir aqui pra gente poder fazer. Então, ela trouxe a regra de pontos, Paulinha, eu vou te explicar novamente. A regra de ponto, ela vai somar o tempo de contribuição mais a idade da pessoa. O tempo de contribuição mínimo do homem é 35 anos, é o requisito, tem que ter 35. Ah, ele tem 36, não tem problema. O mínimo é 35. A mulher são 30 anos. Só que para o homem, hoje, é 100 pontos. Então, ele vai ter que ter 35 anos, mas somando com a idade 100 pontos. Então, vamos lá. Ele tem que ter aí, ó. Vamos supor que ele tem 36 anos, tá? 100 pontos menos 36, ele tem que ter no mínimo 64 anos, tá? Então, ele tem que somar a idade mais o tempo de contribuição e tem que dar 100 pontos, tá? 100 pontos. 100 pontos vai valer até 31 de dezembro de 2023. A partir de janeiro de 2024, passa a ser 101 pontos. Isso que vai mudar para 2024 na regra de transição de pontos. Para a mulher, ela tem que ter 30 anos de tempo de contribuição, que somadas à idade, tem que dar 90 pontos em 2023. Só que 2024 vai somar mais um ponto, vai ser 91 pontos, tá? O artigo, deixa eu colocar aqui, acessar aqui para você, tá? Isso tem previsão no artigo 15 da emenda constitucional, onde trouxe aí as regras de pontuação, tá? Então, ele fala assim, ó, aos segurados filiados ao regime próprio da Previdência Social até a data da entrada em vigor da emenda constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos cumulativamente. O que significa isso? Tempo mais idade. 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos se contribuição se homem. O somatório da idade com o tempo, incluindo as frações, e o que quer dizer isso? Vai incluir meses, os meses e os dias, tá? Equivale a... Ele começou isso com 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. Só que a partir de 2020 foi somando um ponto. Então, 2020 para a mulher, 87, 88, 89, 90. 2023, 90, tá? Em 2024 vai para 91. E para o homem, 101, tá?
Então isso é importante para quê? Porque isso aí que o seu cliente está ouvindo na rua, que a aposentadoria vai somar um ponto. Então ele vai ter que correr para ver isso. Só que não é bem assim. Ele precisa fazer, você vai precisar fazer para ele um planejamento previdenciário, preventivamente. Antes de falar em requerer benefício no INSS, você vai fazer cálculos para ele e ver, no caso, qual é a melhor aposentadoria para ele. Então, essa aposentadoria de pontos está prevista no artigo 5º, no artigo 15 da emenda constitucional. E esse somatório está no parágrafo 1º, tá? E aí você vai sempre somar o tempo mais a idade. Paula, dá um alô aqui para mim se você entendeu essa parte, porque aí eu vou para a próxima regra de transição que também mudou, que também vai mudar, tá? A próxima regra de transição que vai mudar é a aposentadoria por tempo de contribuição com idade progressiva. Aqui também tem muita gente que fica com dúvida e eu vou estar orientando vocês. Por quê? Porque aqui não vai somar um ponto, aqui vão somar 6 meses, tá? Ele fala o seguinte, que tem que ter acumulado 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. E aqui no caso, a idade que vai alterar. Valeu, Paula? Que bom, obrigada aí pelo retorno, tá, querida? Agora eu tô explicando, Paula, aposentadoria por tempo de contribuição com idade progressiva. Me diz aqui, quem tá aqui nessa live, alguém já procurou você ou você já ouviu falar que ano que vem não é mais 58 anos, que é 58 anos e 6 meses? E tem um monte de gente querendo correr, inclusive essa cliente me procurou exatamente semana passada, porque ela vai fazer... o ano vai mudar e ela tá achando que ela não tem direito mais porque vai exigir mais 6 meses. Me conta aqui que eu te dou uma explicação minuciosa para você tranquilizar sua cliente e melhor, tá? Fazer um trabalho muito bem feito para ela. Então, isso que eu tô falando, a aposentadoria por tempo de contribuição com idade progressiva, tá prevista no artigo 16 também da emenda e nos parágrafos. E ele começou também da mesma forma. Começou com uma idade e foi progressivamente subindo 6 meses. Então, hoje é exigido 35 anos para o homem, 30 para a mulher e 63 anos para o homem, 63 anos para o homem e 58 anos para a mulher. Só que vai aumentar mais 6 meses em 2024. A gente está aqui falando o que vai alterar em 2024 com relação às aposentadorias. Isso você precisa saber. Mas a gente está falando de regras de transição. E é onde está aqui o X da questão, a vírgula. Você vai falar para o seu cliente, quem está te procurando desesperado, porque vai mudar as regras, você vai fazer o planejamento previdenciário para essa pessoa. Por quê? Porque no caso você vai falar para ela qual é a melhor aposentadoria, tá? Qual é a melhor aposentadoria? E aí qual aposentadoria vai mudar em 2024? A de pontos e a aposentadoria por tempo de contribuição com idade progressiva. Vai aumentar o requisito. Então, se o seu cliente não tem esse requisito esse ano, muito provavelmente você vai ter que fazer o planejamento para ver se ele vai ter ano que vem. E aí, no meu caso, a minha cliente me procurou com essa informação, desesperada. E eu fiz o planejamento para ela. E ela, gente, a melhor regra para ela não é nenhuma, nem por pontos e nem da idade progressiva. É a de 100%, que ela já fez, que ela já tem direito. E essa aposentadoria de pedágio 100% não vai sofrer alteração, não vai modificar, só vai modificar essas duas que eu falei para vocês. E aí isso é para você ver a possibilidade de trabalho. Nós temos 140 milhões de pessoas que não sabem disso, que não sabem dessa informação e que vão meter as caras lá, vai fazer requerimento, vai fazer errado, que não podem fazer, não devem fazer, devem procurar uma pessoa que tenha entendimento na área previdenciária para fazer o planejamento, para fazer cálculo. Igual essa cliente, ela já tem a idade, tá?
E ela faz a regra, inclusive, da pontuação. Só que a melhor aposentadoria para ela é de 100%. E onde eu vou ver isso? Quando eu faço um cálculo para ela. Quando eu faço a análise que ela precisa. Análise do quê? Do melhor benefício. Ela tem uma série de problemas no CNIS. Gente, 80 milhões de CNIS estão com problemas e precisam ser corrigidos antes de pensar em fazer um requerimento. Caso contrário, o benefício vai ser negado por falta de acerto documental, acerto de incluir uma carteira de trabalho, um vínculo, incluir uma remuneração que ganhou na esfera trabalhista. E tudo isso a gente consegue fazer preventivamente, muito antes, inclusive, do próprio requerimento no INSS. E aí as regras que vão mudar quando o cliente vier preocupado, né? Que estamos às portas, né? Hoje é quinta-feira, é a última live do ano de 2023, né? E temos muitas mudanças, né? Vamos ter um salário mínimo novo, daqui a pouco vai falar um teto novo, temos regras alterando, né? Aí a Eliette falou, fiz 2 acertos de CNIS recentemente. Eliette, parabéns, tá? Eu tenho certeza que você tá assim, foguete, tá? Só crescendo na sua profissão, só crescendo nos seus atendimentos. Por quê? Porque entendeu a importância de fazer uma advocacia, uma consultoria preventiva. E antes de falar de benefício, gente, é fazendo antes. Sempre me perguntam, doutora, eu faço o requerimento, o acerto de CNIS, o requerimento através do formulário RAC, antes do pedido do benefício. Se o cliente procurou antes dele ter o próprio direito ao benefício, já faça o acerto de CNIS e receba por isso, cobre por isso. Você pode cobrar seus honorários por isso, pelo seu trabalho. Você está fazendo um trabalho, você está agregando ao patrimônio desse cliente, gente. Você está evitando um problema futuro. Hoje a gente antecipa problemas no INSS para serem resolvidos. Por quê? Porque a gente tem uma inteligência artificial que ele vai olhar o documento, tá sem data de saída no CNIS, com remuneração abaixo do salário mínimo, faltando informação, com vínculo extemporâneo e tantos outros. Nós temos mais de 40 indicadores de pendência no CNIS. Que se você não corrigir da forma até que a Eliette está falando aqui, que ela já fez e entendeu que isso faz parte da sua esteira de trabalho, isso é sua prateleira de serviços. Hoje, gente, a advocacia previdenciária, a consultoria previdenciária, ela tem uma estante de serviços. O cliente hoje, ele não vai estar só preocupado em fazer o requerimento do benefício em si. Hoje ele precisa estar se preparando até mesmo para um benefício futuro, um requerimento futuro. Então ele antecipa isso, te procurando. E aí você faz acerto de CNIS, complementação de contribuição, acerto de dados cadastrais, regularização de CAD único, tá? Luciana, oi Luciana, Luciana tá sempre aqui com a gente, é um prazer. Luciana tá me perguntando aqui, como eu faço o acerto de CNIS? Nunca fiz. Luciana, é um dos trabalhos mais importantes hoje, para quem quer se tornar uma especialista na área previdenciária, como eu acredito que você queira. Isso você não precisa focar no judicial. Existe um serviço próprio para você fazer esse acerto de CNIS. Nós temos vários tipos de problemas no CNIS que precisam ser acertados. Vai desde o cadastro, até problemas com vínculo, até com remuneração, até com falta de informação, omissão, seja o que for. Existe esse serviço que você pode fazer. Você vai agendar esse serviço junto aos canais do INSS, vai ser aberta uma tarefa, você vai juntar aí a sua procuração, porque esse serviço você vai cobrar do seu cliente, você vai juntar as provas que você precisa para comprovar aquilo que você quer acertar no CNIS e você vai juntar um formulário que a gente chama formulário RAC, é o requerimento de acerto e de contribuições, tá? Ele é obrigatório? Não, não é. Você pode fazer um requerimento seu próprio aí, bonitinho, mas se facilita a vida do servidor, faça isso.
servidor, ele trabalha por produtividade. Então, facilite a vida daquele que vai analisar o seu pedido, tá? Aí, e exatamente o que você está falando. A Luciana está falando que o tempo não está no CTPS. Se o tempo não está no CTPS, não está no CNIS, mas está na carteira de trabalho, essa carteira está íntegra, sem rasuras, sem faltar foto, tem toda bonitinha. Você vai pegar esse documento e vai apresentar para o INSS, vai fazer a inclusão desse vínculo sem problema, Luciana. Você pode cobrar isso aí do seu cliente. Qual o valor? Você tem que saber aliar várias coisas, né? É um requerimento. Primeiro você tem que saber a importância disso aí para ele, se ele tem, né, no momento condições de pagar, e você pode inclusive facilitar o pagamento e sim fazer esse serviço para ele, tá? O que eu acabei de falar para você vai depender muito do que você tá fazendo, tá? Tudo isso que às vezes eu faço em acerto de CNIS, eu já incluo no meu planejamento previdenciário, tá? Planejamento previdenciário, a gente já trouxe até aqui vários estados, os valores que tem previsão na tabela da OAB, vai aí de R$ 1.500 a R$ 3.000, vai dependendo da realidade que você está. Agora, se você é só esse serviço, você pode também ter a base da OAB do seu estado, né? Que no caso o meu é o Rio de Janeiro, se for o seu, lá tem serviços administrativos. Eu falo sempre o seguinte: seja coerente, né? Você vai cobrar lá, sei lá, um salário mínimo para fazer uma inclusão de vínculo, tem que saber a realidade financeira do seu cliente. Então, alie essa informação, mas cobre aí. Se você não cobra consultoria, comece a ter essa previsão de consultoria, tá? O que é a sua realidade? É meio salário mínimo? É R$500? Eu acho que é muito bem pago aí R$400 para você fazer uma inclusão, dependendo do número de indicadores que tem, tá? Indicadores de pendência. Eu vi passando aqui um comentário, vamos lá. A Aline tá falando, ó, estou requerendo acerto do CNIS junto ao requerimento da aposentadoria, que diante do planejamento já pode se aposentar. Porém, corrigindo o que está errado é o que falta. Está correto? Exatamente, Aline. Você pode fazer tanto como um serviço à parte, só o acerto desse vínculo, como você já pode fazer dentro do próprio pedido de aposentadoria. Antes o INSS não aceitava se não fosse dentro do requerimento do benefício. Hoje não, hoje tem previsão legal que pode ser feito a qualquer tempo, tá? E aí você vai, quando você vai fazer o requerimento da sua aposentadoria lá, tem uma fase do pedido no processo que você inclui o vínculo que você está fazendo, você mesmo, você vai incluir, vai declarar que responde lá por aquele vínculo criminalmente, que você vai juntar documentos que comprovem aquilo e tá tudo certo. Quando o servidor for analisar, ele vai pegar a documentação que você juntou para esclarecer aquele vínculo e homologar o vínculo e conceder a aposentadoria aí do seu cliente, tá? A Eliette está contribuindo aqui com a Luciana, ó, tá? Tem um cliente que não constava no CNIS os 2 últimos vínculos de remuneração e não constava. Olha, imagina só. Gente, 2 vínculos de remuneração que vai impactar no tempo de contribuição dessa pessoa, ou até mesmo, por exemplo, que às vezes a gente fica só focada aí na aposentadoria. Vamos supor se essa pessoa tem direito a tá requerendo um benefício por incapacidade. E aquele vínculo é primordial para mostrar ou carência ou qualidade segurado. Imagina só, é a garantia do próprio benefício que ele está requerendo. Então, você também tem que basear os seus honorários nisso. Se isso vai impactar num valor de benefício, cobre um valor de benefício. Então, estude o que você está fazendo e como você está impactando o patrimônio do seu cliente, tá? Até mesmo essa forma de quanto cobrar, como cobrar, vai ser adquirida na medida que você vai ganhando prática, que você vai entendendo. Você vai errar? Vai errar, gente. Você vai cobrar pouco, você vai achar que podia ter cobrado mais, mas não tem problema. Lembra que você está buscando se tornar uma especialista na área previdenciária? Isso vai ter situações que você vai... Poxa, eu achei que ia demorar mais um pouquinho, que ia ter mais atrasado. Mas no próximo você não vai errar e tá tudo bem,
e tá tudo bem. Não abra mão também do cunho social do seu trabalho, tá? Nós somos canais de justiça social na vida das pessoas e às vezes a gente vai poder até mesmo abençoar a pessoa de alguma forma. E esse cliente, ele vai ser o teu porta-voz, vai ser aquele que vai propagar o seu trabalho, tá? Quantas vezes eu falei, eu fiz alguma coisa pro bono e esse cliente passou a me indicar para outros colegas, outros amigos, outros familiares. Então, não tem essa preocupação. Tá, a Eliette está até falando que a unificação de NIT. Então, todos os vínculos foram corrigidos. O que acontece, gente? Ó, às vezes a pessoa tem 2 NITs, tem NIS, tem PIS, tem PASEP, que são, às vezes, as empresas, elas iam abrindo o número de identificação de trabalhador, que é o NIT. E tem gente que tem 6 NITs. Então, precisa pedir a unificação, porque às vezes tem um pouquinho de contribuição no NIT, outro no PIS, outro distribuído. Você faz o acerto disso e tem que fazer, citando os NITs e pedindo a unificação. Ah, como é que você pode ver isso? Existe uma tela, que é uma pesquisa de CPF, que você pode pedir até mesmo ou vai lá na agência e pede, se você conseguir com a procuração, ou até mesmo fazendo um guichê virtual, você pede uma pesquisa de CPF para identificar esses NITs que a pessoa tem. Porque eu já tive situação que sequer nem aparecia esse NIT no CNIS da pessoa. E ela tinha as contribuições, tudo, os carnês, e aí a gente conseguia. Alguém aqui cobra, a Luciana, a gente falou disso aí do BPC Loas, tá? Não misture os benefícios. Aqui 30% por um ano é quando você consegue um benefício de longa data e a pessoa não tem condição de antecipar para você um honorário. Então você trabalha nesse êxito, e aí no êxito, no caso, você vai cobrar após a concessão do benefício dela, a implantação do benefício, ela vai te pagar 30% por um ano daquele BPC que ela recebeu. Agora, planejamento previdenciário, geralmente a pessoa tem uma renda, ela está trabalhando e ela não sabe, e ela quer saber se ela tem direito a aposentar, o quanto ela vai aposentar, tá? Então, tenha isso sempre em mente, Luciana. Qual o benefício que eu estou fazendo, qual o requerimento que eu estou fazendo, qual a condição desse cliente, você vai formando pegando essas informações para saber o que é correto, né, o que é justo e cobrar os seus honorários. BPC Loas, tá?